Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de reflexões nos Salmos. E hoje eu convido já você pegar a sua Bíblia, seja ela em formato digital ou seja ela em papel. Pegue a sua Bíblia, abra hoje no Salmo de número 19. Salmo 19. Já já a gente vai ler e iniciar com uma oração. Mas antes, eu queria te convidar a refletir em alguns questionamentos, em algumas coisas que eu vou trazer para vocês e também algumas informações sobre o próprio Salmo 19. Depois a gente ora e lê e tenta com o coração, com a mente, com os ouvidos abertos, entender o que Deus vai nos dizer durante esta manhã. Então, antes de mais nada, pense comigo. Você já teve dúvidas ou questionamentos sobre Deus? Em algum momento da sua vida? Tenta lembrar da sua adolescência, na sua juventude, ou agora na vida adulta, para quem ainda é adolescente ou jovem. Pense durante toda a sua vida. Todo momento que você esteve se relacionando com Deus, ou se você ainda não é cristão e está tendo a oportunidade de acompanhar esse estudo, esse sermão, essa pregação, pense comigo. Em algum momento da sua vida você já se questionou quem é Deus? Ou como podemos de fato conhecer a Deus? Muitos dizem sobre Deus, sobre Jesus, mas como de fato eu posso conhecer esse Deus? Esse Deus pode responder às minhas perguntas e se relacionar comigo de tal forma que eu possa de verdade senti-lo? Você já se questionou como Deus pode se revelar para uma pessoa e para mim parece que Ele não se revela? Ou quem nós somos? Para que nós existimos? Será que existe de fato esse Deus? Bem, não todas, mas eu já me questionei. Até o dia que, pela graça de Deus, o Espírito Santo se revela ao meu coração, mostrando para mim o quanto eu sou pecador, mostrando sobre a justiça, sobre quem de fato é este Deus. Deus se revela a nós. Deus, através da sua graça, nos concede a oportunidade para que nós possamos entender. E como um insight, um estralo, tudo começa a fazer sentido. Porque não depende da gente, não depende de nós, mas de Deus. Certa vez eu ouvi um pastor ilustrando o encontro, a revelação de Deus, como se fosse que você tivesse uma fila andando para um buraco, uma queda eterna, infinita, não se acaba. Provavelmente você vai morrer quando você estiver caindo, mas você vai continuar caindo depois de morto. Mas você está nessa fila com os olhos vendados e com tampões, algo tampando o seu ouvido. Então você não escuta e nem vê e você simplesmente está seguindo o fluxo. Todo mundo está indo para frente e você está indo. De repente vem um vento que te chacoalha, cai a venda, cai o fone, o tampão ou o que está dentro do seu ouvido e você leva um susto. Porque você consegue enxergar que você está caminhando em direção a um abismo, um buraco. E ao mesmo tempo você começa a ouvir uma voz lá atrás. Ei, volta. Volta para mim e você consegue então se virar e perceber que Deus está te chamando para voltar, para caminhar com Ele, para se relacionar com Ele. E você se vira. É uma ilustração que mostra um pouco do que o Espírito Santo faz conosco, quando Ele de fato se revela aos nossos corações. Mas o fato é que nós temos dúvidas, mesmo como cristãos. Não é errado ter dúvida, porque somos pecadores, porque somos seres humanos, porque precisamos depender constantemente de Deus e desenvolver o nosso relacionamento com Ele para ter convicção, esperança e certeza. Então é natural que tenhamos dúvidas.
E muitas vezes nós temos dúvidas de tipo as que eu citei, né? Como podemos conhecer de fato a Deus? Ou ter intimidade, ou sentir de fato esse Deus? E daí a gente busca respostas. No mundo, muitas vezes nós vamos atrás das coisas criadas para tentar trazer respostas aos nossos corações. Ou as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus. Mas será que a Bíblia, ela se propõe a responder todas as perguntas? Não. A Bíblia, ela conta a verdadeira história da humanidade e ela traz princípios básicos e fundamentais, respostas básicas e fundamentais para as nossas vidas. Mas ela não se propõe a responder todos os questionamentos. Por exemplo, se você for na Bíblia buscar como fazer uma lasanha, você não vai achar, porque ela não se propõe a ser um livro de receita. Se você for até a Bíblia procurando Deus, por que o Senhor criou barata? E por que chama barata? Né? E você vai lá procurar, inseto nojento, né? E você vai procurar, você não vai achar. Porque não é o que Deus quer com a sua palavra. Não foi a intenção dele de se revelar, se fazer conhecido e dar a oportunidade não só da gente entender que existe um soberano, um criador, um autor por trás de todas as coisas, mas também que ele é um Deus amigo, pessoal e que se revela especificamente para nos mostrar e nos guiar para o caminho de volta a ele, para o sentido no qual nós, de fato, fomos criados. E esse buraco, essa ausência que nós tentamos completar em diversas coisas e não conseguimos, a gente só vai se sentir, de fato, completo, com intimidade, com relacionamento com Ele. Por isso, a Bíblia, ela se propõe a responder algumas coisas fundamentais e básicas, tais como: quem sou eu? Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Aonde eu estou? Ou o que está de errado comigo e com o mundo? É o pecado. O pecado trouxe por consequência a morte, a dor, o sofrimento. E qual é a solução para o pecado? Qual é o caminho para solucionar o problema do pecado? Isso a Bíblia responde. Ou aonde nós nos encaixamos nessa história? Qual é a nossa missão? Isso a Bíblia responde. Como ela molda as nossas vidas com essa esperança, com a certeza, com a solução, com a resposta da nossa identidade, que somos filhos, servos, e com isso ela nos leva a fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia, ela responde coisas, ela revela coisas que são essenciais para a nossa vida, mas ela não se propõe a responder todas as coisas, né? Gosto muito de pensar num versículo que está em 1 Coríntios 13, acho que é o verso 12, que diz que verá o dia que nós conheceremos todas as coisas assim como hoje nós somos conhecidos. Então verá o dia que nós estaremos do lado de Deus e todas as coisas farão sentido e será revelado. Mas agora tem coisas fundamentais que nós precisamos entender. Então, como um outro pastor que eu ouvi certa vez disse, primeiro a gente precisa entender as coisas básicas e lutar para viver e praticar. Às vezes eu já entendi que eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a mim mesmo, mas eu estou tentando entender tanto de teologia e discutir de pontos que de fato, não que não sejam importantes, mas não são fundamentais. E eu acabo deixando de lado o amar a Deus em primeiro lugar. As coisas que eu já entendi, eu não pratico. E eu fico sempre buscando informações. E eu não estou praticando o que Deus gostaria. E como Deus gostaria que eu fosse uma oferta agradável em atitudes, em palavras, a todo momento para Ele. Por isso, o Salmo 19 é um salmo de Davi, é uma oração, um louvor que nos mostra como nós podemos conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? E ele se propõe de duas formas a apresentar, revelar esse Deus para nós. Ele inicia do verso 1 ao 6, a primeira parte é um hino, um louvor que nos revela a Deus através da sua criação, onde obtemos um conhecimento geral de Deus como Criador de todas as coisas. Depois, ele nos revela por meio da sua palavra,
né? Ele nos revela o conhecimento mais específico do caráter desse Deus, de quem é Deus, para que nós possamos conhecer um Deus mais próximo e íntimo, um Deus amigo, um Deus salvador. Por isso, o Salmo 19, ele termina com uma oração, depois de revelar este Deus. Ele termina com uma oração que nos chama para viver e praticar a humildade e a confiança. Deus, ele se manifestou claramente para todos nós. E a gente vai ver isso neste Salmo. Seu grande poder é contemplado no mundo criado que nos cerca. As duas maneiras que Deus se revela através desse salmo, através de toda a Bíblia, através das nossas experiências, do nosso dia a dia, a maneira como Deus se revela para nós, elas são celebradas nesse salmo. Mas o foco principal, e você vai perceber isso a partir do verso 7, que está na palavra de Deus, na nossa arma, na nossa espada, como é o símbolo e a ilustração que a própria Bíblia traz em Efésios. E que a gente pode ver na prática o exemplo como Jesus se defende das tentações e de Satanás quando ele vem tentá-lo no deserto com a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus é aquela que traz intimidade, que nos fortalece e que de fato nos traz estabilidade e firmeza, não só com o relacionamento com Deus, mas para toda e qualquer circunstância que nós iremos viver. Por isso, eu quero te propor que você pense nesse tema durante toda a nossa reflexão de hoje. A revelação que nos leva a louvar com humildade e confiança. Nós precisamos nos apresentar a Deus com humildade. Deus, nos perdoe. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso depender de você. E precisamos alimentar dia após dia nossa confiança, não em nós mesmos ou em qualquer outra coisa, mas sim em Deus. Por isso, a gente precisa relembrar o nosso coração durante esse Salmo 19 sobre as coisas, a forma como Deus se revelou para nós. Então, convido você agora a fechar os seus olhos para que nós possamos, na sequência, ler e meditar no que Deus vai nos ensinar hoje. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelas nossas vidas, e eu quero te pedir de maneira muito especial que o Senhor me use, me capacite para trazer a sua palavra. Não deixe eu atrapalhar, Deus, o que o Senhor pode fazer através desse sermão, dessa pregação, desse ensino. Que seja o Senhor, Deus, moldando as nossas vidas e ensinando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos refletir, mudar, ser encorajados, fortalecidos, que o Senhor possa trazer humildade e confiança aos nossos corações. É no nome do seu Filho Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Então, pegue sua Bíblia no Salmo 19 e vamos começar lendo o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Me acompanhe. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Declaram, proclamam, falam, o revelam. Então aqui começa dizendo que a própria criação, tudo criado, o céu, declara a glória de Deus, o poder de Deus. Existe um autor, um soberano, um criador por trás de todas as coisas. Por isso, a glória de Deus ela é revelada, declarada, proclamada pela sua criação. Romanos 1, 20 nos fala um pouco disso, né? Os atributos invisíveis de Deus. Que toda a sua criação, seja uma árvore ou tudo que possamos ver, ela declaram, proclamam o poder de Deus. Existe um autor e criador por trás de todas essas coisas e podemos perceber Deus por meio das coisas criadas. Por isso Paulo, o autor de Romanos, diz que para nós, para todo ser vivo, é indesculpável você não acreditar, não entender que existe um autor, um criador por trás de todas as coisas. Mas a revelação que procede dessa exibição de poder através da criação não consiste em palavras. Então Deus ele não está falando, ele está te mostrando a árvore,
o ser humano que ele criou à sua imagem e semelhança. Nós estamos vendo o poder de Deus, não por palavra, mas apreciando tudo que Deus fez e faz, né? Para a revelação em palavras, precisamos ir para as Escrituras. E já a gente entra nesse ponto que é a próxima revelação que ele vai trazer para nós. Mas eu queria continuar lendo o texto do verso 3 ao 6 com vocês. Me acompanhem. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Então, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Deus ele está se declarando, ele está se afirmando como autor por tudo que ele fez, por tudo que ele criou, por tudo que podemos ver, por toda a sua criação. Deus é declarado, seu poder, sua glória é declarada através de tudo criado. E aqui ele apresenta o sol como um herói, como aquele que traz luz. O sol ele é apresentado poeticamente como um herói que percorre o dia, a noite, a imensidão do céu. Entre os povos antigos, os povos do Antigo Oriente, acreditava-se que o sol era um deus, era um ídolo para eles. Então, aqui, nessa declaração de Davi, ele está mostrando e revelando o que de fato Deus fez e falando totalmente o inverso do que esses povos antigos acreditavam. Ele é apresentado como parte da criação. Existe o Deus soberano e criador sobre todas as coisas que criou o sol, que criou você, que criou tudo que existe. O sol não é um Deus e nada criado é um Deus. Então nós não podemos ter a idolatria no nosso coração de adorar as coisas criadas e não o autor de toda a criação. Então, aqui traz uma primeira reflexão aos nossos corações. Quando nós nos deparamos a tudo que Deus fez e faz, todas as coisas criadas, será que você está adorando e buscando respostas naquele que criou todas as coisas? Ou você está indo atrás das coisas criadas, adorando e transformando essas coisas em ídolos no seu coração, que talvez está sendo você está cultivando barreiras para te afastar de fato daquele que criou e é daquele que é o autor de todas as coisas. Mas daí ele entra agora na segunda revelação que esse salmo traz. Deus se revela através da criação, mas de maneira geral. Mas de maneira mais específica, ele se revela para cada um de nós através da sua palavra. Ele é um Deus que se comunica. Ele é um Deus que falou com Moisés. Ele é um Deus que falou ao criar cada coisa. Ele é um Deus que falou através da pessoa de Cristo. O próprio Deus se encarnou e se comunicou, e Ele fala aos nossos corações através do seu Santo Espírito até hoje, com cada um de nós. Acompanha comigo a partir do verso 7 até o verso 10, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aqui, a partir do verso 7, ele começa a falar da lei, das escrituras, da palavra de Deus, a Bíblia. Que hoje nós temos a oportunidade de ver Deus se revelando, Deus falando com cada um de nós.
através dessa pregação de estudo bíblico ou da sua intimidade, do seu devocional, você tem a oportunidade de trazer respostas ao seu coração, lendo, orando, buscando respostas na palavra revelada de Deus. E Deus, ele se revela de maneira perfeita, uma maneira que pode trazer um novo vigor. Ele pode te renovar através da palavra dele, porque é alimento para a nossa alma. Ele fala que é testemunho, é um testemunho digno de confiança. Ele usou os apóstolos, os discípulos e várias pessoas na Bíblia e usa eu e você para trazer testemunho da sua palavra, que é uma palavra viva. Ele é um Deus vivo que participa das nossas vidas e nos traz sabedoria. A Bíblia é como se fosse um mapa, como se fosse um manual que nos ajuda a entender quem nós somos. Quando a gente compra uma TV nova, ou quando a gente compra algum objeto novo e a gente está com dificuldade, é que hoje a gente vai tentando, putz, quebrei, né? Além de você pegar o manual que sempre vem com todo o produto. Quando você pega o manual, o que é o manual? O manual está te explicando como usar, como instalar, o que pode ou não fazer aquele aparelho, para que você não precise descobrir sozinho e talvez errar e quebrar e perder aquilo que você comprou. Da mesma forma, Deus te criou como imagem e semelhança dele. E ele te deu o manual, o seu manual. Quem você é? O que há de errado com você e com o mundo? Qual a solução? Qual a sua missão? Ou como toda a história, a verdadeira história da humanidade pode moldar a sua vida e trazer esperança e confiança hoje? Independente da situação que você esteja vivendo, leia o manual. Leia as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus revelada especificamente para mostrar o caráter de Deus, que é um Deus amoroso, misericordioso, que te ama incondicionalmente e morreu por você, para que você possa voltar a ter um relacionamento íntimo com Ele. Para isso, você precisa entender a palavra de Deus. Ela nos traz luz, ela abre os nossos olhos, ela ajuda a gente a enxergar com mais clareza. E quando eu enxergo com mais clareza, isso vai me trazendo humildade, porque eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou um grão de areia. Você já parou para pensar na imensidão de várias galáxias? E quando você olha, talvez como Deus, que vê todas as coisas que Ele criou, você não é nada, você é um grão de areia, um cisco. E às vezes esse cisco é orgulhoso e se acha mais poderoso que tudo e que todos e que não precisa de nada, mas nós precisamos ter humildade e reconhecer que nós não somos nada. E quando a gente entende, nós somos fracos, nós nos tornamos fortes. Porque daí Deus se torna aquele que age e faz o que nós precisamos e o que nós temos que fazer. Por isso, nós precisamos da luz da palavra de Deus para abrir os nossos olhos. São verdadeiras as suas palavras e são justas. Nós precisamos daquele que de fato é justo para nos ensinar, para nos conduzir. E termina dizendo que a palavra de Deus no verso 10, ela é mais desejável do que ouro. E muitas vezes o mamon, né, como é representado como um Deus, o dinheiro, o ouro, é algo que domina o nosso coração de tal forma e nos faz depender tanto dele para suprir as nossas necessidades, pagar o aluguel, comprar comida ou qualquer outra coisa, que nós ficamos tão dependentes dele que talvez ele tome o lugar das nossas preocupações, me deixa ansioso e nos afasta de Deus. Por isso a gente precisa tomar cuidado. Não é errado você ter dinheiro, você trabalhar e você desfrutar do que você ganhou, só que é errado quando isso começa a tomar o lugar de Deus. E aqui ele está falando que a palavra de Deus, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus tem que ser e é mais desejável do que o ouro ou do que doces, do mel. É doce, é gostoso, e você tem que ter essa necessidade, esse prazer de se deleitar na palavra de Deus, seja no momento devocional, ou seja no momento como este,
de uma pregação. Por isso ele continua, me acompanhe do verso 11 ao 14, ele finaliza esse salmo olhando para a palavra de Deus e trazendo ensinamentos práticos ao coração dele. Deus se revela de maneira geral, Deus se revela de maneira específica, e na maneira geral a gente conhece a Deus, a gente entende quem é esse Deus, só que não há salvação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E a gente precisa da palavra de Deus pregada, proclamada, anunciada. E por isso precisamos das Escrituras. Por isso precisamos entender que somente através de Jesus Cristo, podemos nos encontrar novamente com esse Deus Criador. Por isso acompanhe comigo no verso 11, que diz assim: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras de minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Preste atenção no que ele está dizendo. Teu servo é advertido. A palavra nos corrige, nos adverte, nos liga ao alerta. A grande recompensa em quem obedece, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todos aqueles que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se entrega, entendendo que Ele morreu e depois de 3 dias Ele ressuscitou, está ao lado de Deus e se tornou o caminho, a verdade e a vida, que nos liga de volta até Deus. Se você se entregar, se você entendeu, se a graça de Deus, o presente de Deus te concedeu o entendimento sobre o seu pecado, quem de fato você é e o quanto você precisa de Deus, você vai obedecer, vai demonstrar amor, gratidão a Deus através da obediência. E através desse relacionamento você entende quem pode discernir os próprios erros. Você não consegue. Você tem dificuldade porque o pecado domina a sua vida assim como domina a minha. E por isso nós precisamos depender daquele que pode revelar os nossos erros, aquele que pode nos advertir e nos ajudar a mudar de direção. Por isso eu preciso me arrepender, por isso eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e o que de fato eu preciso fazer. E Ele pode sim me perdoar, Ele pode me conceder perdão e me guardar dos pecados que eu desconheço e que eu nem sabia que eu cometia ou que era errado, e dos pecados intencionais. Deus me perdoa porque eu pensei mal daquela pessoa, me perdoa porque eu xinguei, me perdoa porque eu tive falta de paciência com a minha filha, com a minha esposa, eu não sei. Deus, Ele quer e Ele está pronto, Ele já pagou por todos os seus erros e pecados e agora Ele permite, através de Jesus Cristo, que você possa chegar até Ele e pedir perdão, depender da sua graça em toda e qualquer circunstância, seja ele um pecado intencional ou não. E ele termina dizendo que as palavras, Davi dizendo que as palavras dele, que saem da boca dele, seja por louvor, por oração, quando ele estiver proclamando as palavras, e a meditação do seu coração, quando ele está de encontro com a palavra de Deus, seja através de uma pregação como essa, seja através da sua leitura devocional, em todo momento que ele está em contato com a revelação específica de Deus ao seu coração, que seja agradável esse momento, ou seja, seja uma oferta a Deus, porque às vezes é difícil, não é fácil ler a Bíblia, porque rola uma batalha espiritual, você precisa orar antes, durante e depois, a gente precisa depender de Deus, do seu Santo Espírito, para que Ele nos ajude a entender, a discernir e a de fato ter vontade de ler e de olhar para a minha vida, tirar a preguiça e falar o que Deus está tentando me dizer, porque a palavra dele é viva,
Só que o Espírito Santo se revela como mestre, como professor, e é Ele que nos conduz e nos ensina. Por isso, que as palavras e a minha meditação sejam verdadeiras, para que o Senhor fale, me toque e me revele. Então tenha humildade, mas com confiança. Confiança que você está falando com aquele que é a rocha, que traz estabilidade, aquele que traz firmeza para a sua vida, independente da situação, seja dor, sofrimento ou alegria. E é aquele que te resgata. É aquele que, ao você entender que Ele é Senhor da sua vida, e está em primeiro lugar na sua vida, Ele também é seu Salvador. E Ele já te salvou de todos os erros e pecados, Ele já pagou com a sua própria vida para que você possa ter o prazer de viver eternamente ao lado de Deus. Por isso, a palavra de Deus é como um mapa, um manual, que nos alerta do perigo e nos conduz para o caminho correto. Davi pede que suas palavras fossem agradáveis a Deus. E assim nós, com humildade e confiança, nós devemos orar a Deus, Deus nos ajude, para que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti. Para isso, você precisa estar pronto a obedecer e entender o seu papel. Você está em missão e você precisa, assim como toda a criação, proclamar e anunciar esse Deus que te salvou e pode salvar aquelas pessoas que ainda precisam conhecer a revelação específica, a palavra de Deus. Por isso você deve conduzir, através das suas atitudes, através da sua fala, das suas palavras, a mensagem que Deus já revelou ao seu coração. Termino relembrando um pouquinho do que nós falamos. Revelação, toda a revelação de Deus, seja revelação geral ou específica, a revelação através da sua criação. Deus se revela a nós através da sua criação e da sua palavra, as Escrituras, a Bíblia. A criação nos apresenta de forma geral que existe um autor, um criador por trás de cada coisa que ele fez. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para encontrar de fato quem é Deus. E lendo, meditando nessa palavra, ela vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais intimidade e conhecer o Deus que é nosso amigo e o nosso Salvador. Por isso a revelação, ela nos leva a louvar e orar com humildade e confiança. E eu te convido, através de toda essa palavra e essa revelação de Deus aos nossos corações, nessa manhã, a orar, a louvar a Deus através dessa oração, dessa última canção, com toda humildade, confiança, e pedindo para que Ele de fato se revele dia após dia, confirmando e trazendo esperança ao nosso coração, para nos capacitar e nos usar como instrumentos, como sua criação, para que nós, imagem e semelhança, possamos proclamar, anunciar como um sol em todo o ambiente, em todo o local que nós estivermos. Feche seus olhos mais uma vez comigo para nós terminarmos com uma oração. Deus de graça, querido Deus, Pai, nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus Cristo que o Senhor possa se revelar para toda pessoa que ainda não te conhece, que o Senhor possa, Deus, se revelar para todos aqueles que o Senhor irá salvar e conceder a graça do entendimento do pecado, da justiça e do seu juízo. Pai, eu te peço que o Senhor possa firmar os nossos corações, que o Senhor possa ser rocha inabalável para nos mover em toda e qualquer circunstância. Nós entregamos nossa vida, nossa saúde, nossas famílias, toda a nossa vida, que de fato o Senhor seja um Deus presente, íntimo, e possa de fato conduzir, nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela salvação, e que o Senhor sempre traga humildade e confiança para cada um de nós. É no nome do Seu Filho Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Quero te desejar um bom dia, um ótimo domingo, e à noite esteja conosco para ouvir mais um pouco o que Deus tem para nos revelar.